Essa live vai ficar gravada, tá, professor? Diretamente ali Fica à vontade. Na TV CRO, no YouTube do CRO. E todo mundo pode acessar. Quem não teve oportunidade de poder estar assistindo e aprendendo agora, vai ter a oportunidade de mais adiante poder acessar nossas redes, acessar a TV CRO através do YouTube e conseguir assistir a live na íntegra. Só não vai, quem não tiver agora, poder fazer as perguntas no momento. É uma satisfação muito grande poder estar recebendo o professor Marco Matrone, cirurgião dentista, cirurgião especialista em residência de trauma bucomaxilofacial, pós-graduado em gestão de qualidade da saúde, pós-graduado em odontologia hospitalar, médico pela Universidade Tóquio, Japão, mestre e doutor em cirurgia do trauma da face pela Universidade de Tóquio, membro criador e diretor científico da ABEL, Academia Brasileira de Estética Orofacial, um amigo que o Sistema Conselho pôde me proporcionar. Esse é o melhor título que eu tenho. Que bom, professor. Meu amigo. E vai nos abrilhantar nessa noite com uma palestra sobre o tema de coisas que você deveria saber sobre a toxina botulínica A e nunca lhe disseram ainda, que hoje será dito. É com grande satisfação, então, professor, que o CRO Mato Grosso, através da sua maratona de lives, agradece a sua presença, a presença de todos que aqui estão, e que a gente possa ser abrilhantado mais uma vez pelo seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, e a aula é sua, professor. Eu que agradeço a oportunidade de tê-los me ouvindo. Um dos prazeres de se estudar tanto é saber que sempre tem alguém disposto a nos ceder atenção, a servir como ouvido. Tá? Eu agradeço imensamente. Vamos começar? Deixa eu ver. Professor, se alguém fizer uma pergunta no chat, o senhor quer que passe para o senhor? Na mesma hora. Ou o senhor prefere que todos façam a pergunta na própria voz aí? Na própria voz. Eu gostaria de conhecê-los. Tá ok. E se por acaso perguntar no chat, a gente passa para o senhor a pergunta. Tá bom. Tá ok? Abriu aí? Abriu sim, professor. Uma tela vermelha no momento. Só um pouquinho. Aqui, vai aqui. Vamos para a publicidade. Tá bem. Pronto? Continua. Tá indo aí?
Tá sim, professor. Conceito. Se houvesse uma forma de que as pessoas conhecessem o conteúdo das palestras apenas pelo conceito ou conceituando o título das mesmas, talvez não houvesse tanta confusão no conteúdo a ser ensinado. Por exemplo, o título dessa palestra: coisas que você deveria saber sobre a toxina botulínica do tipo A e nunca lhe foi dito, por enquanto. Conceituando a palavra toxina, você encontra que ela significa uma substância de origem biológica que provoca danos à saúde do ser vivo ao entrar em contato ou através de sua absorção. Portanto, toxina botulínica não é proteína botulínica, é um veneno, é um tóxico. Toxina botulínica A. O que é? Qual o conceito dessa substância? Toxina, você já viu que é algo pernicioso à saúde? E ela é conceituada como uma neurotoxina. Neuro, um adjetivo da medicina, que significa que tem ação tóxica sobre os nervos, que causa danos no sistema nervoso. Toxina botulínica em nada tem a ver com o músculo. Ela é uma neurotoxina, ela tem filia, ela tem tropismo por tecido nervoso. O que faz esse tropismo? Ele impede a ação da toxina botulínica, impede a transmissão do neurotransmissor, que é a acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela contração do músculo estriado esquelético. Aonde nós vamos encontrar a acetilcolina? Agindo sobre a liberação da SNAP25, da sintaxina e da sinaptoprevin, que são 3 proteínas de união presentes no complexo de Snare. Quer dizer, existe uma estrutura responsável pela contração muscular
através da liberação de mediadores químicos, entre eles a acetilcolina, que são impedidos de realizar a sua função, ou seja, a contração do músculo estriado esquelético, por ação tóxica de uma substância chamada neurotoxina. Toxina botulínica do tipo A. Esse processo ocorre no interior do nervo, do terminal nervoso. Essa estrutura em amarelo aqui que vocês estão percebendo. Esse é o nervo, terminal nervoso, e esse aqui é a fibra muscular. Todo esse processo tóxico ocorre aqui no interior do bulbo. Ele não passa pela fenda e não chega à fibra muscular. Portanto, o tecido muscular não sofre efeito direto da toxina botulínica. Até bem pouco tempo atrás, a maioria dos professores teciam o conceito que a ação da toxina botulínica era no músculo, não passa nem perto do músculo. Então, a origem dessa toxina, ela tem origem bacteriana, através de um micro-organismo chamado Clostridium botulinum, que é primo do Clostridium tetânico. É encontrado no solo e locais úmidos, possui um escasso ou pouco conteúdo de açúcar e sal e ingressa sempre pelas mucosas, jamais pela pele. Classificação. Ela é uma bactéria, esse Clostridium botulinum, é uma bactéria anaeróbia, ou seja, ela sobrevive quando o ambiente é isento da presença do oxigênio. Ela é gram-positiva e resiste, acreditem os senhores, a uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, a bactéria que produz a toxina sobrevive a uma temperatura de 120 graus Celsius. Ela produz, a bactéria, 8 sorotipos diferentes de toxina. A, B, C1, C2, D, E, F e G. Aplicáveis no ser humano, somente o sorotipo A e o sorotipo B. Tá? A mais concentrada dos sorotipos é a toxina do tipo A. Como já dissemos, ela tem tropismo, filia, ela é apaixonada, ela ama de paixão o tecido nervoso, representado pelo motoneurônio alfa. Tá? Então, ela é uma neurotoxina, e a sigla dela, em inglês, é neurotoxina botulínica. Então, desde 1980, sabe-se que ela tem ação só sobre os nervos, o tecido nervoso. A cepa da toxina botulínica sintética, e cepa é o micro-organismo que produz em laboratório o material para a elaboração de um determinado composto farmacêutico. A cepa, existem 2 cepas. Uma cepa norte-americana, que nasceu com o Dr. Alan Scott e o Dr. Schwantz, e que é o Godzilla das toxinas, o Botox, e uma cepa europeia. A cepa norte-americana, ela é conhecida como HAL, e dá origem a 2 famílias de toxina botulínica. A onabotulinotoxina, que é o carro-chefe de todas as toxinas, é a toxina primeira, é a chefona, é o Godzilla. O maior representante da família onabotulinotoxina é o Botox, que é uma marca comercial de toxina botulínica. A cepa HAL também dá origem a uma outra família, chamada incubotulinotoxina, cujo maior representante é o Zelmin. Num alemão abrasileirado, Schelmin, como o pessoal costuma falar. Então, o Zelmin é produzido pela Merck na Alemanha, através da cepa HAL norte-americana.
Na Europa, nós temos um concorrente, que é a cepa Ipsen, no Reino Unido, num laboratório, numa indústria farmacêutica chamada Spearwood. E lá, nessa indústria farmacêutica Spearwood, é desenvolvido a família abobotulinotoxina, cujo maior representante é o Dyspor ou Dispor. Então, nós temos 3 famílias, ONA, INCO e ABO. A ONA dá origem ao Botox, ao Botulífit, à Nabota. A INCO dá origem ao Zelmin. E a abotoxina dá origem ao Dyspor ou Dispor. Estrutura. A toxina botulínica propriamente dita, ela é composta de 3 seções, de 3 cadeias de 50 kilodaltons, de peso 50 kilodaltons. Possui também uma ponte que as une, uma determinada seção, formada de enxofre, então é uma ponte de disulfeto, e faz parte de laboratório um átomo de zinco na toxina botulínica tipo A. Então, essa toxina, apresenta na sua composição, a sua molécula, 3 cadeias de 50, unidas por uma ponte de disulfeto, e a presença de um átomo de zinco, no caso da toxina botulínica A. Estrutura espacial. Nós encontramos essa estrutura aqui. Então, eu vou explicar cada bolinha dessa aqui, para que serve. Então, quem tiver com fome vai pegar um sanduíche na geladeira. Estou brincando, isso aqui é a fotografia espacial da molécula de toxina botulínica A. De uma forma simplificada, nós temos ela redesenhada dessa forma esquematizada, cadeia 1, cadeia 1, cadeia 2, cadeia 2 e cadeia 3, cadeia 3. Tá? Existe um lugar chamado conexão HE-XXH, que é onde estaciona a molécula de zinco. Então, para funcionar, toda molécula de toxina botulínica precisa de um átomo de zinco. Já vamos começar a explicação com esse pré-requisito. Isso aqui é complicadíssimo, complica também aqui, daí Marcelo e eu desenvolvemos um esquema assim, da toxina botulínica do tipo A, composto por 3 cadeias. Cadeia 1, de 50 kilodaltons, cadeia 2, de 50 kilodaltons, cadeia 3, de 50 kilodaltons, unidas por uma ponte de 2 átomos de enxofre, que é a ponte disulfítica, e apresenta, estacionado no compartimento HE-XXH, um átomo de zinco. Então, ficou mais fácil da gente compreender essa estrutura. Cada cadeia tem uma função. A cadeia 1 da toxina botulínica, ela tem como função, uma vez presente no corpo humano, encontrar a membrana de um nervo, nesse nervo encontrar um receptor para essa cadeia e se fixar no nervo. A cadeia 2, ela tem a função de, uma vez encontrado o nervo e estacionado, acoplado, ancorado, estacionado na membrana desse nervo, a cadeia 2 tem a função de levar toda essa molécula de toxina para dentro do neurônio, no processo de endocitose. E a cadeia número 3 é a cadeia que vai lá no complexo Cisner, onde tem aquelas proteínas de ligação que promovem a contração, vai fazer a lise, a quebra, vai clivá-las, impedindo o músculo de se contrair. Então, cada pedacinho
cada ator, cada artista nessa estrutura da molécula de toxina tem um papel e o desenvolve muito bem. Para que haja essa proteólise, essa cadeia 3, cadeia lítica, tem que se soltar das outras duas, da cadeia 1 e da cadeia 2. E isso só é possível na presença de um átomo de zinco, que fica nesse receptor chamado HEXXH. Quando necessário, quando a estrutura chega ao terminal nervoso, a zona ativa, que nós vamos ver daqui para frente, esse átomo de zinco quebra essas duas pontes de disulfeto, essa cadeia número 3 se solta das outras duas, sai da vesícula e promove a proteólise. Então, na verdade, essa cadeia número 3 é uma endopeptase, uma enzima endopeptase, para quebrar proteínas zinco dependente. Então, se não houver esse átomo de zinco, isso aqui não se solta e essa cadeia está perdida, não serve para nada. Função. Como já dissemos, a cadeia número 1, ela acopla, a cadeia número 2 leva para dentro e a cadeia do 3 quebra as ligações das proteínas no complexo SNAP, quebrando a proteína principalmente chamada SNAP25, levando a uma ação de denervação muscular química através da fratura, da clivagem dessa proteína SNAP25, inibindo, assim, a liberação da acetilcolina. Tá? Para que haja isso, para que haja essa clivagem, o paciente deve estar numa categoria chamada DL50. A gente vai ver daqui para frente mais alguns slides o que significa isso. Então, ilustrando o que foi falado, você tem um neurônio, essa parte aqui é o neurônio, a membrana do neurônio, essa linha traceja, e, graciosamente, desocupado, um receptor. A estrutura molecular da toxina botulínica estaciona nesse receptor, na membrana do neurônio, por conta da ação da cadeia número 1. Uma vez estacionado, a cadeia número 2 leva toda a estrutura para dentro do neurônio. Isso aqui em azul é o neurônio, essa aqui é a vesícula que se forma a partir da membrana do neurônio, e internaliza toda essa estrutura num processo de endocitose. Uma vez lá dentro do neurônio, então nós temos na parte interna do neurônio, o zinco quebra a molécula, a cadeia leve, e a libera para fora da vesícula. Ela vai procurar o sítio de ação, que fica na outra extremidade do neurônio. Então, para vocês entenderem aonde vocês estão, isso aqui é um nervo, isso aqui é o bulbo, isso aqui é a membrana do neurônio, que é essa em azul.
entre o neurônio azul e o músculo vermelho, existe um espaço chamado fenda sináptica, que é essa estrutura que está aqui. Tá? E dentro, no interior do bulbo, na sua membrana, existe uma região onde tudo acontece, que é chamada de zona ativa. Então, nós temos participantes desse processo, um tecido nervoso, um tecido muscular, entre eles, uma ligação química, porque não há contato entre as duas estruturas. Então, você tem, na zona ativa, as duas as proteínas de ligação. Um ramo chamado sintaxina, um ramo chamado SNAP25, estão preparadinhas na zona ativa, pronta para atuar em conjunto com a vesícula de acetilcolina. Essa estrutura aqui, ela não precisa de ordem para funcionar, ela já está acoplada na membrana interna do neurônio, chama-se vesícula de rápida resposta. Apenas 1% de todas as vesículas que estão dentro do neurônio fazem esse papel. Então, uma vez deflagrado o estímulo para a contração muscular, essa vesícula rapidamente se enovela nas outras duas. Então, a sinaptoprevin, a SNAP25 e a sintaxina se enovelam, todas as moléculas de neurotransmissor, principalmente a acetilcolina, são despejadas na fenda sináptica, são captados pela fibra nervosa e o músculo contrai. Porém, todo esse trabalho é realizado com 1% do músculo. Tá? Perpetuando-se o processo, a cadeia, vou voltar aqui para vocês perceberem, para evitar que haja contração, depois da injeção de toxina botulínica, aquela molécula que vocês viram aqui dentro, da cadeia 3, encontra outro átomo de zinco, quebra a SNAP25 de um lado, vai em busca de outro átomo de zinco e quebra outro braço da SNAP25, evitando com que essa estrutura da vesícula se una às outras duas proteínas, e a falta de união impede a liberação da acetil-H, e esse músculo não vai contrair. Essa é a ação da toxina botulínica, ela quebra as alças, principalmente da SNAP25, não há união, não há fusão da vesícula na membrana, o neurotransmissor não é jogado na fenda, não é captado pelo músculo e não promove a contração. Para que essa... Ah, professor, então é fácil. Eu pego... Professor? Oi? Só para não perder, o Carlos Marcelo pergunta... Oi, então, vale a pena ou não a suplementação de zinco para aumentar o efeito da toxina? Tem que haver suplementação de zinco, sim. Porque no organismo não existe um cofre de zinco esperando a toxina chegar. A toxina, o zinco, ele é rapidamente utilizado e o que não servir é excretado. Então, para haver um maior sucesso no tratamento, precisa ter 3 átomos de zinco para cada molécula de toxina botulínica. De fábrica, ele vem com uma. Quando você dá sorte.
Porque na manipulação, no envasamento, na industrialização dessa toxina, o átomo de zinco geralmente escapa da cadeia. Então, numa média, num frasco com 100 unidades, 30 não contém o zinco. Se a toxina não encontrar o zinco no organismo, ela não vai funcionar. Daí fica aquela pergunta, poxa, não funcionou o meu Botox. Um dos vieses, um dos gaps, uma das faltas de explicação é a falta do zinco no momento da aplicação da toxina botulínica. Então, hoje eu posso dizer com certeza, Carlos, que existe, além do zinco, outros gaps que dificultam em muito a aplicação, o tratamento com toxina botulínica, principalmente com finalidade estética. Ouso dizer que faz Botox quem pode, não quem quer. Um dos vieses, um dos gaps, das faltas, é a presença ou não do zinco. Se não tiver zinco, a toxina não se solta, a cadeia 3 não se solta e não quebra as toxinas, as proteínas de ligação. Então, esse é o primeiro gap, está aqui, ó, primeiro gap. A toxina botulínica, diferente do que se preconiza, sobrevive a uma temperatura de 85 graus. Então, se esqueceu a toxina em cima da bancada, faltou luz, a geladeira desligou, descongelou, não joga a toxina fora. Mesmo Cuiabá, dificilmente chegará a 85 graus centígrados de temperatura. Tá? Então, pode-se utilizar sim. Ah, professor, o senhor está com ideia, com as ideias afetadas. Não, eu faço com você uma trilha. A manutenção da toxina botulínica após reconstituição obedece a uma temperatura que varia de 2 a 8 graus. Significa, pela bula, que se ela ficar exposta por mais de 10 minutos na temperatura ambiente, ela desnatura. Dito isso e entendido isso, eu gostaria que vocês me explicassem como uma substância que desnatura a 9 graus Celsius é injetada num organismo com temperatura de 37 graus, durante 3 dias fica procurando o nervo, e em 15 dias apresenta a total eficiência de ação. Quer dizer, durante 18 dias, essa toxina não estava nem aí para os 37 graus, fez a denervação química e nós jogamos a toxina que esquecemos no balcão fora. Tá? A pesquisa minha e do Jorge Dias. Jorge Dias aplicou a toxina com 57 semanas fora da geladeira. 50 semanas, perdão. Eu, com 57 semanas. Nós temos uma colega no grupo que ela guarda os frasquinhos de toxina. Ela foi coletando a toxina de todos os frasquinhos, aplicou e funcionou. Então, cuidado. Cuidado. Tá? A literatura é soberana. O conhecimento é soberano. Tá? Como eu disse, o paciente e a toxina tem que estar num padrão chamado DL50, que eu já vou falar para vocês melhor detalhado. A toxina, para funcionar,
ela tem que estar num ambiente ácido, com pH 4,5 e 5,6. Aqui, ó. Porque senão ela não funciona. Nem ela, nem vírus, nem fungo. Nenhum dessas três entidades orgânicas, fungo, vírus e bactérias, sobrevive em ambiente básico, acima de 5,6. Então, para os pacientes que fazem uso de água com limão todo dia, alimentação natural, vegano, vegetariano, todos eles têm a pele e o sangue alcalinizados. Dificilmente vão ficar doentes, mas vão morrer tudo enrugadinho. Porque a toxina precisa do lixão, Coca-Cola, cachorro-quente, Bob's, McDonald's, para ficar com pH ácido e ela poder causar a lise. Tá? O tratamento com toxina botulínica é um botulismo controlado que você promove num determinado tecido, numa determinada região do corpo humano. Tá? A nossa técnica, ela preconiza a localização do ponto ideal para a aplicação dessa toxina. A gente chama de ponto motor. E é um ponto por músculo. Então, para explicar para vocês o que é o ponto motor, vocês têm dois velos frontais, o direito e o esquerdo. Esse músculo, agora é pura anatomia. Tudo que nós falamos agora é embasamento científico que a gente deveria ter para a promoção do tratamento, da terapia com toxina botulínica. Então, para aplicar a toxina, você tem que saber aonde você vai aplicar. Você vai aplicar num tecido, num órgão, que tem uma origem, que é a região onde esse músculo fica preso no osso, preso mesmo, chamado tendão. No seu outro extremo, existe a parte que vai na pele, que é inserção, também conhecida como ventre. Ele é formado de células individuais, que são chamadas células musculares ou miofibrilas, que é essa estrutura aqui. Então, o músculo é composto de milhares dessas estruturas, com sua origem e sua inserção. No meio dessa fibra, no meio do músculo, fica a única região capaz de fazer com que essa fibra contraia. Não existe essa estrutura na origem, não existe essa estrutura no ventre. Essa estrutura aqui chama-se goteira sináptica. Então, toda toxina que você der do meio para cima, perdeu, do meio para baixo, perdeu. Então, existe um ponto ideal para aplicação. É nessa goteira sináptica que estaciona o terminal nervoso, que é essa pontinha amarela aqui. Também chamada de bulbo sináptico. Essa ligação entre a fibra muscular e o tecido nervoso configura uma estrutura chamada sinapse química. É química por quê? Porque não encostam entre si, entre o nervo e o músculo, existe um gap, existe uma fenda, chamada fenda sináptica. A informação que chega pelo neurônio é de origem elétrica, é transformada dentro do neurônio através da liberação dos neurotransmissores em energia química
Essa energia química é captada pela goteira através de receptores, fazendo com que os receptores se abram e recebam as moléculas dos átomos de sódio, e é o sódio que faz a contração dessa fibra, no sentido da pele, do ventre ou inserção para a origem. Então, toda ruga, ela caminha da inserção para a origem. Então, você tem uma estrutura aqui que faz a comunicação do estímulo. Então, de um lado, você tem o neurônio em amarelo, representado pelo bulbo sináptico, a fenda sináptica, e do outro lado, o outro representante, a fibra muscular, representada pela goteira sináptica. Então, o neurônio é representado pelo bulbo, está em amarelo, e a fibra pela goteira. O nome disso aqui é junção neuromuscular. Todas as junções neuromusculares de todas as fibras encontram-se no meio do músculo, numa entidade chamada unidade motora. Tá? Ela é nessa região que ficam todas as sinapses. Aqui, ó, placa motora. Isso aqui, coloridinho, são as fibras individuais dos músculos. Cada músculo tem uma sinapse, tem uma goteira. Essas goteiras ficam todas no meio do músculo. E esse nervo aqui tem um local para entrar, que é chamado de ponto motor. Aqui, esquematizando, você tem um osso e você tem a pele. O músculo liga-se no osso, pelo tendão, e na pele, pela inserção. No meio dele fica uma estrutura chamada ponto motor, que quando recebe o estímulo, através das sinapses, puxa a pele no sentido da origem. Tá? O que leva, depois da aplicação, é uma neurointoxicação. Pela técnica do ponto motor, ela é imediata e irreversível. Você acertou o ponto motor, ele liberou toxina para o terminal nervoso, aquele terminal, babau, não volta mais. Nunca mais eles promovem a contração muscular. Nunca mais. É irreversível. Toxicidade. A toxina botulínica, ela é DL50. Poxa, professor, você já falou 4 vezes o que é DL50. Eu falei, está na bula. Significa que DL é a sigla para dose letal. É um índice que classifica as substâncias farmacológicas de acordo com o potencial tóxico, de acordo com a sua toxicidade. Então, você tem uma substância, que no caso é a toxina botulínica, você vai administrando todo dia quantidades crescentes de toxina num grupo de cobaia. Então, você vai pegar uma dose e vai aplicar num grupo de cobaias. Geralmente, camundongos fêmeas, aquele de olhinho azul, vermelhinho, da raça Swiss-Webster, de 18 a 20 gramas. Então, você pega a toxina botulínica, pega vários grupos de 100 ratinhos e vai todo dia dando uma dose crescente. De repente, numa dessas doses, morre 10 ratinhos, morre 20 ratinhos. Quando essa dose matar
metade, 50% dos ratinhos, você estabelece que essa dose aqui é uma unidade. Então, uma unidade é a quantidade mínima que, quando aplicada individualmente num grupo de cobaias, após um período que é de que você diz que o seu efeito do Botox vai ficar total em 15 dias, porque os ratos morrem em 14. Então, a toxina botulínica, uma unidade, mata um rato no período de 14 dias. Então, quando você aplica uma unidade na testa do seu paciente e funciona, você matou um rato na testa dele. Reforçando o conceito DL50. DL50 é a dose mínima de toxina botulínica, uma unidade, que é a dose capaz de, num grupo de cobaias, em 14 dias, quando aplicada individualmente em cada cobainha, causar a morte de metade do grupo. Significa que a outra metade não morre. É imune à toxina botulínica, uma unidade. E você não sabe disso. Seu paciente é o rato que não morre, você deu uma unidade e ele vira para você e falou assim, olha, passou os 15 dias e não funcionou. Ah, não funcionou mesmo, você não é o rato que morre. Por isso que a padronização é perniciosa. Você tem que individualizar o paciente. Tá? Isso é DL50. Então, todas as toxinas do tipo ONA, INCO, Botox e Zelmin matam um rato com uma unidade. É chamada unidade MICE, de camundongo. Já o Dyspor, ou Dispor, precisa de 3 unidades Dispor para matar um ratinho igual a uma unidade do Botox. É por isso que existe essa relação de 3 para 1. Então, coisas que dão errado. Falta de zinco, pH, rato que morre. Está ficando feio o negócio. Que a gente achava que aplicava, funcionava. Potencialização. Como é que você pode acelerar e melhorar a ação da toxina botulínica? Antes de aplicar, pedir para contrair bastante. Depois que aplicar, pedir para contrair bastante. Por quê? Porque quando você precisa um dos fatores que levam à contração é a presença do sódio. Esse sódio existe no soro fisiológico que constitui a toxina botulínica. Então, depois que você aplicar, no ato de você contrair, haverá necessidade do músculo, daquele sódio que você está aplicando naquele momento, e que tem um cavalo de Troia, um inimigo que é a toxina botulínica. Então, essa intoxicação, é por isso que essa intoxicação é imediata. Você está em cima do tecido que é o predileto da toxina, você está com o sal que ele precisa, aí é só ir para o abraço. Fora isso, senhores, se vocês não fizerem isso e vocês saírem jogando batalha naval com toxina botulínica, opa, acertei o rabinho do rato, opa, foi a orelhinha agora o olhinho, tá? Existe um agravante nisso. 10 horas depois que você aplicou
aquele frascão de toxina, 50 unidades saíram no xixi. Então, a vida média da toxina botulínica é 10 horas. 24 horas depois, 60% de toda a toxina que você aplicou fora do tecido nervoso, fora do tecido de eleição da toxina, é urinado. Daí pergunta, a minha toxina não pegou, meu Deus, o que foi, o que aconteceu? Tá? Então, precisa, local certo, paciente CDL 50, está com pH ácido, qual outro que eu falei? E qual outro que eu falei? Vamos ver se tem alguém aí. pH ácido e CDL 50, gente. Tá? Que é o rato que morre. Tá? Protocolo, eu preconizo a diluição seca, porque dá mais segurança e é mais eficaz. Geralmente, com uma seringa de 30 unidades e num plano de aplicação de 20%, formando pápula. Tem que ficar que nem aquela picadinha do mosquito. Mas não precisa dar intramuscular. Não, o nervo passa por cima do nervo. O nervo passa por cima do músculo e não no interior dele. O ponto motor está na superfície do músculo. Tá? A toxina ela é mais inteligente que a gente, ela vai achar o tecido nervoso. Para vocês terem uma ideia, todos esses protocolos que a gente aprende não foram criados pelos nossos professores ou pelos professores dos professores. Eles vêm de um evento chamado consenso. E esses consensos são realizados na Europa e nos Estados Unidos. Dos consensos, o mais importante é esse aqui, é o global, Consenso Global de Estética. O que é esse consenso, professor? É um evento cujos resultados estão na base da pirâmide de pesquisa, são os mais pesquisados. O último consenso global ocorreu em março de 2016. E que tem. Qual é a função desses consensos? É fazer uma convenção para que, por consenso, ou seja, quanto você aplica de toxina? 10, você 20, você 30, você 40, faz uma média, e essa média serve de recomendação com perspectiva mundial para as doses de toxina botulínica e ácido hialurônico. Eles se reúnem e, por amostragem, eles falam assim, para o frontal, nós recomendamos 20 unidades, dividida em tantos pontos com X unidades cada ponto, que é o que apresenta a página 523E do último consenso. Na página 523E do consenso de março de 2016, a tabela 4, você isolar o frontal, no músculo frontal, ele preconiza injeções em 4 a 8 pontos de aplicações no frontal. Em cada ponto, você vai aplicar de 2 a 4 unidades, dando um total para a onabotulinotoxina, para o Botox, Botulift, para Botulin, na bota, num total de 8 a 25 unidades. Não vou entrar no mérito se é muito ou é pouco. Eu vou entrar no mérito que são 2 frontais. Então, são de 8 a 16 furos na testa e uma dose de 16 a 50 unidades. Meio frasco de Botox na testa.
por consenso, por não saber onde aplicar, por desconhecer ponto motor. Então, quem não viu esses gráficos maravilhosos aqui? Sobrancelha diabólica, sobrancelha ou diabólica, ou seja, elevada naturalmente, e não mexa na minha sobrancelha. Então, isso aqui é o preconizado pelos consensos. Pontuação intramuscular, não sei para quê, porque toxina não tem nada a ver com músculo. De 4 a 8 pontos, 2 a 3 unidades, ainda fomos bonzinhos, deram 2 de Lamuja, de 16 a 48 unidades. A nossa proposta, através da aplicação Conhecendo-se o Ponto Motor, é pontuação de 20 graus, 2 pontos no frontal, 2 na galha e 2 pontos no occipital, correspondendo a 5 unidades no frontal, 3 unidades em cada ponto na galha e 3 no occipital. E fica um mapinha singelo assim, de 5 pontinhos aqui, galha 2, 2 em cada frontal, 1 na zona de contração compensatória entre esses 2 músculos, sempre existe isso, e 2 lá no occipital, lá atrás. Esse músculo, ele é um músculo único, ele é fronto-occipital. Então, ele tem um ventre frontal e um ventre occipital. Quando vocês só fazem isso aqui, o ramo, a porção occipital, puxa esse tecido todo para cima e fica rugas aqui. E como vocês não sabem disso, vocês pegam a prancha e se tornam um surfista butulínico. Vão seguindo as ondinhas. Então, ondinha não tem nada a ver com a aplicação de toxina botulínica, gente. Tá? Esse tratamento aqui gasta no máximo 23 unidades. Metade, menos da metade do que o preconizado. Para quem não gosta de picada e para quem não gosta de morrer envenenado, é uma boa pedida. A partir de 2 horas, você já obtém um resultado assim. Técnica do ponto motor. Técnica do ponto motor nada mais é do que a identificação da entrada do nervo no músculo, de cada músculo. Então, em vez de você jogar batalha naval nesse músculo todo, que não tem necessidade, as sinapses estão aqui no meio do músculo, você localiza através de um instrumento que eles não têm imagem, né? Sua tem. Minha tem? Através de um instrumento desenvolvido só para isso, que tem que pegar a prateadinha. A pilha dessa aqui já foi. Agora vai ser foto depois. Tá? Então, esse instrumento aqui, ele localiza com precisão o ponto que você tem que aplicar a toxina botulínica com um sinal contínuo de som e luz. Então, você tem um ponto por músculo localizado na parte média, ou seja, no meio, na porção média de cada músculo, você tem
frontal, corrugadores. Você tem aqui, eu estou falando dos músculos, e na imagem da direita, aparecendo onde eles ficam. O tratamento frontal. 5 para o sexo feminino, 7 para o sexo masculino. Corrugadores. Prócero. O prócero é uma grande surpresa, porque todo mundo dá o prócero aqui no meio. Tá? O músculo é ímpar, mas o nervo tem o direito e o esquerdo, pessoal. Aqui nessa figura dá para ver. Existe um terminal, um ponto motor desse lado aqui, direito e esquerdo. Tá? Orbicular da pálpebra. Tá? No orbicular da pálpebra você tem a porção que eleva, sensualizando a sobrancelha, o ponto que evita a queda de tecido, deixando aquelas bolsinhas em cima dos olhos, a ruga de pé de galinha leve, a amarela é a severa, e a bolsa inferior. O nasal, o elevador do lábio superior, elevador do lábio superior no nariz. Depressor, são 2 pontos do depressor, o direito e o esquerdo. Como a gente tem o costume de dar no meio, geralmente o paciente reclama da pitose da porção anterior do lábio, o que não deixa mais visível o sorriso dele. As rugas para fumante, o sinal de marionete e o mentoniano. Esses pontinhos aqui são os pontos motores, que nada mais é do que a entrada do nervo no músculo. Para entrar, ele perde uma estrutura chamada bainha de mielina. A ausência da bainha de mielina deixa a amostra, a voltagem desse nervo, que é de menos 90 graus, menos 90 milivolts. Você desenvolve um instrumento que indica, que aponta onde existem esses 90 milivolts, e ela acende e apita. Simples. Foi um dentista que desenvolveu isso. Então, é isso aqui. Você tem um dos coadjuvantes desse fenômeno, o motoneurônio alfa. O motoneurônio alfa, peraí. Eu estou com uma taxa aqui. Agora estou. Tá? O motoneurônio alfa é essa estrutura aqui. Ela tem um corpo na outra extremidade, o terminal axônico. Ligando essas duas porções, você tem um fio condutor, que é o neurônio. Esse neurônio, quando é protegido por uma bainha de mielina, recebe o nome de célula de Schwann. Então, o impulso é captado, gerado pelo cérebro, captado pelos dendritos e vem saltando entre as salsichinhas de mielina para chegar a uma região que perdeu a salsichinha de mielina. Por que ela perdeu? Porque daqui para cá ele vai entrar dentro do músculo. Tá? E então existe uma carga elétrica chamada de potencial de membrana de repouso, que é diferente entre a voltagem interna e a voltagem externa, chamada DDP, que é de aproximadamente menos 90 milivolts. Daí você vem com a sua canetinha, aqui não acha nada, e aí ela detecta o ponto motor. Você vem, aplica a sua toxina aqui numa dose de 1/3. Essa toxina ela é levada pelo
terminal nervoso até o bulbo. Em cada bolinha dessa aqui tem uma fibra. Em cada bolinha dessa aqui, estrutura dessa aqui, tem uma fibra muscular. Então, esse foi o dispositivo que nós desenvolvemos. E esse aqui é a evolução dessa caneta. Esse aparelho aqui leva meu nome também, leva o nosso nome. Ele tem 2 dispositivos de uma caneta muito mais sensível que essa aqui. Com essa caneta e esse potenciômetro aqui, você descobre o ponto motor. Uma vez localizado esse ponto motor, com a mesma caneta, esse potenciômetro aqui estimula o músculo até ele contrair. Uma vez contraído, existe uma setinha aqui que aponta para você o quanto de unidade de toxina botulínica você precisa para aquela contração parar de existir. Ou seja, você vai estimulando, tem uma hora que o paciente contrai a testa. Você olha no marcador, está escrito 6. São 6 unidades que você precisa para denervar aquele músculo com segurança. Nenhuma unidade a mais, nenhuma unidade a menos. Trouxe para vocês casos clínicos, todos dentistas, todos, de alguma forma, pertenceram à pesquisa. Então, eu fiz questão de fazer as aplicações em dentista, que era para ter um resultado mais fiel no interpretar dos resultados. Aqui, o frontal, carranca, corrugador, sorriso gengival. 2 horas depois, gente. Professor, o Carlos está perguntando se essa caneta consegue fazer essa medição para fazer a localização do ponto exato da aplicação. Sim. Exato. Sem erro, sem erro. Aqui, paciente de Cuiabá, cirurgião dentista de Cuiabá, o primeiro caso clínico dele. Primeira vez que ele pegou a caneta e experimentou depois da aula. Mesmo caso. Oi, pai, te amo, um beijo. Ai, te amo. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Essas são as minhas filhas, a razão da minha vida. Isso aí a gente não tem saúde para isso não, professor. Eu estou emoção demais para a gente, uai. Você lembra daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, eu costumava andar em mais de 1000 léguas para poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer.
Como quisesse roubar das manhãs um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar das manhãs um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Obrigado, 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 obrigado. Foi um dos momentos mais gostosos que eu tive nos últimos dias. A pressa, as preocupações, as pendências nos deixam, às vezes, ou muito sensíveis, ou sem sensibilidade nenhuma. Obrigado por vocês aflorarem em mim, de novo, um pouco de sensibilidade, trazendo para vocês uma fatia dos nossos estudos, do esforço hercúleo daquele colega, que é o Marcelo Vieira, que é um dos magos que me proporciona trazer para vocês conceitos muito difíceis, porém, de uma forma agradável de explicar. Obrigado. Professor, eu que agradeço muito a sua participação. Meu agradecimento pelo CRO, em nome da nossa comissão de harmonização, Tayane Elise Milani, que organizou esses cursos para a gente aqui, essas palestras, nessa maratona da harmonização. Dizer para o senhor que a ROF brasileira pode contar com o Sistema Conselho. CRO Mato Grosso sempre apoiou e vai continuar apoiando a ROF, e sabendo que vocês fazem um trabalho incrível. A ROF é nossa, tá? A ROF é da odontologia, sim, e eu agradeço a profissionais como o senhor, que além de cirurgião dentista é médico, pesquisador e formador de opinião. O Conselho de Odontologia deixa aqui os parabéns para o senhor. Sua palestra estará no YouTube, na TV CRO Mato Grosso, para que todos possam desfrutar sempre que precisarem. Alguma pergunta? A Magda perguntando onde pode... Doutor, a Magda quer saber onde compra a caneta. Essa aqui a gente compra comigo mesmo na próxima vez. Oi? Tem que fazer o curso. Mas tem que fazer o curso, que isso aqui na mão é que nem uma Ferrari depois que a gente aposenta o Fusquinha. Professor, por favor, fala onde que o senhor vai estar dando o curso aqui em Mato Grosso, para que as pessoas possam participar, possam não só adquirir a caneta, mas aprender o uso correto dela com o senhor. Então, na EAP,
na IAP, a gente vai fazer um curso de imersão, um curso curto, tá? Podemos programar também um workshop, que é um dia intensivo, Aqui em São Paulo, a gente vai promover em agosto, né? Balneário de Camboriú, Balneário Camboriú é agora em julho. agora em julho, Balneário de Camboriú, Curitiba também, Agosto, São Paulo. agosto, São Paulo, na Paulista, e todo mês eu estou em Cuiabá. Tá? Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, professor. Você. Uma aula tão boa e para já começar a nossa segunda-feira assim com essa vibe boa mesmo, né? Em tempos complicados, é sempre bom alguém que ainda tem sensibilidade, que passa não só conhecimento para a gente, mas essa coisa humanizada. Obrigada mesmo, foi uma aula maravilhosa e finalizada de melhor maneira, não tinha como, viu? Então, se você se propõe a fazer uma coisa, que o amor seja a ferramenta. Não dá para você fazer as coisas meia boca. Você tem que botar alma, você tem que botar que às vezes o conhecimento se perde, mas a lembrança daquele profissional, olha, eu tive não lembro o que ele ensinou. Oi. Mas agora precisar da internet. Das pessoas. Tá? E o que falta realmente, hoje em dia, é sensibilidade, é saber que aquelas pessoas são que nem você, que nasceram sem o conhecimento, e Deus botou nas suas mãos a obrigação de educá-los. Então, eu falo sempre, quando eu estou ensinando, ou tratando, ou aplicando, é como se eu estivesse tratando e ensinando Deus. Deus mesmo. Quando eu quero ir mais profundo nesse sentimento, eu penso que estou ensinando as minhas filhas. E elas realmente são a mola da gente não desistir, a mola de eu encho a paciência do meu sócio, isso pode ficar melhor, isso tem que ficar melhor, ele embarca nas minhas loucuras. É muito complicado você ensinar toxina. É muito complicado, porque as pessoas já vêm com conceitos pré-definidos, e é uma substância muito perigosa de você montar. Tá? Se vocês acham que o intuito das minhas descobertas são para rugas, estão enganados. Existem sequelas neurológicas, tipo pé equino, cujo paciente jamais coloca o calcanhar no chão. Você sabe o que é você ter um filho que nasceu com pé equino e nunca vai colocar o pé no chão? Eles são pacientes que, na fisioterapia, recebem uma dose de 400 unidades de toxina, 4 frascos de toxina, em 180 perfurações na panturrilha e na coxa. A pesquisa está apontando 60 unidades de toxina em 2 furinhos, 1 hora depois eles estão jogando futebol. E foi um dentista que acordou para isso. Não foi nenhuma sumidade. Doutora Jennifer quer perguntar alguma coisa. Quem? Doutora Jennifer. Jennifer, quer perguntar o quê? Eu quero saber aonde você dá os cursos. Onde eu dou os cursos? Isso. O Marcelo vai falar para você. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo. Nós vamos ter curso agora no dia 15 de julho
em Balneário, 16 de julho, em Balneário Camboriú. Dia 18 de julho, em Curitiba. Dia 12 agora de julho, vamos estar em São Paulo. Posterior a isso, em agosto, 14 de agosto, em São Paulo. Se correr tudo certo, 17 e 18, estaremos em Ribeirão Preto. Assim, fala do Mato Grosso, vocês vão vir? Mato Grosso, nós temos ainda tem o curso de especialização da IAP. E podemos fechar parceria com alguém aí para poder fazer um curso específico do workshop do motor. É porque, tipo assim, eu moro em Alto Garça. Tá? Para mim, para São Paulo, Balneário Camboriú, Vai quero ir. Só que, tipo, fica muito longe para ir para um dia só. Não, vamos. Eu vou conversar com você aqui, diferente com alguns parceiros do Cuiabá, a gente consegue marcar um curso, montar um workshop específico da técnica do motor e já levar as canetas. Quem fizer o curso já adquirir, poder adquirir a caneta e já começar a aplicar a técnica. Nosso contato é Qual é o DR. valor do curso? Marcelo, Oi? eu podia passar já para Jennifer, viu? Aí tem nas mensagens, no chat, Jennifer, Isso, as redes sociais do professor é @Dr. Marco Matrone, e ali sempre nas redes sociais ele está informando onde ele está, tipo de curso, e aí fica mais fácil para você seguir, saber onde Na vai... verdade, eu não olhei isso. Oi? Eu vou casar aqui. Eu não tinha observado isso. Não, tranquilo. Aí você pode segui-lo e com certeza você vai ver os locais onde ele vai estar dando um curso, tá ok? E aí fica mais Ok. fácil. Aham, não, fica bem mais fácil. Não, porque, tipo assim, eu atuo mais em outra área. Eu, particularmente, não me vejo, assim, mexendo com a parte da estética, que eu tô vendo tendo muito problema, sendo fantástico, e, tipo assim, querendo ou não, isso afeta nossa classe. Então, eu fico meio com receio de partir para essa área da estética. Porque, tipo assim, é o seu nome, né, que vai estar em jogo. Não, mas você pode ficar tranquila que os cursos que o professor Marco ministra são todos cursos legalizados, dentro da boa ética, dentro da ética, e cursos que ele ensina aquilo que é permitido no nosso código de ética. Fica tranquila. Sim, mas eu não falo assim por ele ser. Eu vejo, carregada mesmo de dentista fazendo. Sendo fantástico, gente. A gente tá ficando famosos pelo Fantástico. Não sei se você assistiu. Eu assisti a reportagem. Achei que já é um cúmulo do absurdo. Achei um cúmulo. Mas fazer o quê, né? São em 11... Tipo assim, toda área vai ter bons profissionais e vai ter uns que não são tão, não leva tanto a sério a profissão. É simples assim. Perguntas? Nenhuma. Só mais o curso mesmo. Eu gostei agora. Gosto da palestra. Obrigado. Então, em breve, professor, o senhor já está com uma nova aluna aí a Jennifer Borges. Então, só Deus marcar quiser. o curso aqui em Cuiabá, né, Jennifer? Que vai Só estar marcar que eu tô participando. indo. Estou à disposição de todos, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela paciência, pela... Nossa, o senhor tem muita calma para falar. Professor, obrigado mais uma Obrigado, vez, tá, Sandro. pela sua participação. Espero vê-lo em breve, gente. Boa noite para todos. Boa Anne, noite a vocês parabéns pela organização, tá? Parabéns pela participação de todos. Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Sandro, quando precisar, aonde precisar, Tamo junto, professor. estamos juntos. Obrigada, professor. Boa Muito noite. obrigada, professor. Boa noite, fique com Deus. Tá Tchau, bom. gente. Grande beijo para vocês. Fiquem em Nós paz. também. Fica na Tchau, paz. tchau. Tchau.